Olá, observadores, torcedores do nosso Botafogo. Aqui quem fala é o Bruno Custódio, do canal Observatório do Botafogo. Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje o tema são os atletas do nosso glorioso que foram convocados para a disputa da Copa do Mundo de Clubes que se inicia no próximo domingo. Mas antes de mais nada, eu quero te fazer um convite especial. Primeiro, meu nome é Bruno Custódio, fundador e idealizador aqui desse canal, desse espaço denominado Observatório do Botafogo. Desde antemão já te faço convite para que você possa estar se inscrevendo aqui no canal, colocando o sininho para receber notificações de novos vídeos, compartilhar com seus amigos. O propósito do canal Observatório do Botafogo é criar uma conversa autêntica entre nós, torcedores do Botafogo, para que possamos fazer o nosso Botafogo cada vez mais gigante, exigindo sempre o mais alto nível de gestão, operação e de futebol dentro de campo, com foco em resultado. Nesse nosso canal aqui, o foco não é só campo e bola, mas também falar das coisas que acontecem fora das quatro linhas, para que a gente possa garantir o nosso Botafogo perene para as novas gerações, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do nosso tema de hoje, que é os atletas convocados para a Copa do Mundo de Clubes. Então aqui está aqui a telinha que saiu na reportagem de hoje do GE, hoje dia 7 de junho de 2025. Então o Botafogo está levando para o Mundial de goleiros o João, o Léo Link, já recuperado aí da lesão que sofreu contra o jogo na Copa do Brasil, contra o Capital, o Raul e o Christian Lor, que é o goleiro que foi contratado recentemente, 19 anos, do Independente Del Valle. Mais um atleta aí do Independente Del Valle, assim como foi o Segovão, né? Que chegou aqui no nosso clube no início de 2023. Na lateral direita está indo o Matheus Ponte e o Vitinho. Na lateral esquerda, como esperado, Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Na zaga, o Alexandre Barbosa, o Bastos, o David Ricardo, o Jair Cunha e já o Caio Fernando, que é o Caio Pantaleão. Então aqui já tem um dos reforços contratados do Botafogo. No meio-campo, o Alan, o Danilo Barbosa, o Gregory, o Marlon Freitas e o Newton. Aqui já chama a atenção que Patrick de Paula e o Cauê não foram convocados para a Copa do Mundo de Clubes. Já pode ser um indicativo que esses jogadores não ficarão no Botafogo para o restante da temporada. E na frente nós já temos aí o Álvaro Montoro, o Arthur, o Igor Jesus, o Jefferson Savarino, né, o Kaique, Mastriani, Matheus Martins, o Natan Fernandes, o Santiago Rodrigues e o Juan Cruz. Aqui também já vai se abrir espaço para os dois reforços que estão bem encaminhados, como o Arthur Cabral e o jogador também que vem da Internacional e que está em vias de fechar com o Botafogo. Estou um pouco de gripe, pessoal, peço aí desculpa um pouquinho, está tocando no meu rosto de maneira incisiva. Aqui tem alguns pontos importantes, tá? Então, tem 3 jogadores aqui que vamos chamar que é figurinha carimbada ao longo da nossa temporada, seja convocado ou entrando em campo. Aqui a questão tanto do Patrick de Paula, do Cauê e do Elias Manuel são atletas que não foram convocados para fazer parte do elenco. E lembrando que foram selecionados até então 29 atletas, com os mais 2 que estão previstos para chegar, iríamos para 31. Então já é indicativo que o Botafogo não vai levar os 35 atletas e praticamente não conta com Patrick de Paula, Elias Manuel e Cauê para a sequência da temporada. Sem falar do Jefinho, que fez uma artroscopia no joelho. Também não foi convocado e já talvez até dúvidas minhas que talvez ele também não estaria nessa lista. Então já é um indicativo que esses atletas não fazem parte do elenco, tá? Sobre o Patrick de Paula, tá, pessoal? Ele tá com 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele não está entrando nas últimas partidas para não estourar o limite de 7, é possível que tenha alguma negociação em andamento com algum clube da Série A com esse atleta. Isso não é uma informação, isso é um achismo meu, tá? Então é bem provável que o Patrick de Paula deve ser negociado
na janela que está em aberto, ou que vai se abrir agora no meio do ano. Então temos que ficar atentos aí que esse atleta não vai continuar no Botafogo. Basta saber se vai ser negociado de maneira definitiva ou se ele vai novamente ter um empréstimo, assim como aconteceu com ele ano passado, quando ele foi cedido ao Criciúma, tá? Se não fosse por isso, entre ele e o Newton, honestamente, olhando os dois ao longo desta temporada, eu teria levado o Patrick de Paula, tá? Mas, como está em vista dessa negociação, é uma sinalização que o Botafogo, como elenco, não conta com ele para a sequência da temporada. Uma outra coisa que chama atenção é o Elias Manuel, né? O Elias Manuel já é um jogador, quando chegou no Botafogo, já tinha toda a indicação que é para o Molenbeek. É bem provável que ele vai ser negociado para o Molenbeek, embora tenha uma solicitação e um pedido de empréstimo do esporte por esse atleta. É um atleta que, infelizmente, até aqui não disse ao que veio. Acho que foram queimadas etapas de formação com esse rapaz. E nesse momento entendo que ele não tem nível de fato para estar jogando com o elenco do Botafogo, campeão da América, campeão brasileiro. Eu acho que se é um jogador que veio para poder somar o Botafogo, o melhor se fazer com ele realmente é ceder ele empréstimo ou fazer algum tipo de negociação. Ou talvez um bom caminho seria realmente encaminhar ele para o Molenbeek, que também mudou de nome recente aí nos últimos dias, tá? Então o Elias Manuel está fora. Um item que assim é muito mal explicado é do Cauê, tá? O Cauê, eu acho ele um bom jogador, tá? Que, na minha opinião, tem um nível até físico e comportamento muito similar ao do Caio Alexandre, embora o Caio Alexandre é muito mais jogador. O Caio Alexandre que está no Bahia, mas foi formado aqui dentro de casa. Mas eu confesso que o Cauê, ele praticamente sucumbiu nessa temporada, ele desapareceu. Para mim é totalmente normal ele não ser convocado para a Copa do Mundo de Clubes, uma vez que ele não performou ao longo desse ano, não teve muitas oportunidades, mas me chama a atenção a estranheza dele ter desaparecido praticamente das oportunidades ao longo dessa temporada. E lembrando que o Botafogo, no início do ano, praticamente só jogou com o time reserva até a volta dos titulares do recesso, né? Então o Cauê também é um jogador que provavelmente deve ser emprestado pelo Botafogo para algum clube de Série A ou de Série B. Isso também não é uma informação, isso é um achismo meu, porque senão não faz sentido você ir com um vácuo, tendo possibilidade de 35 profissionais para jogar na temporada, tá? De todo modo, assim, ó, olhando essa fotografia que nós temos aqui, é o que a gente tem, né? Eu acho que uma boa notícia é o retorno do Bastos, mas eu creio que dificilmente ele joga o Mundial. Talvez o jogo que ele possa ter mais chances de jogar é o terceiro jogo da fase de grupos desse Mundial. Mas vê-lo de volta eu vejo com muita satisfação, embora a gente saiba que um atleta ficou muito tempo parado, que vai precisar ter o retorno de ritmo de jogo, condicionamento físico e técnico para que ele possa contribuir, porque ano passado, quando ele entrou na zaga junto com o Alexandre Barbosa, não somente ele ter domado o Alexandre Barbosa, mas ele mostrou um futebol, um vigor físico e uma qualidade na defesa e na saída de bola que impressionou e fez que o Botafogo se tornasse um time muito seguro, tá? Eu acho que essa aí é a notícia que a gente tem. E também uma coisa que é importante, o Igor Jesus vai fazer suas últimas danças aí com a nossa camisa, vai ser legal contar com ele no Mundial, e esperar para ver a chegada desses outros reforços que pode contribuir. Olhando o que o Botafogo tem, o Botafogo está indo com o que tem de melhor, olhando até as posições aqui, olhando essa fotografia do nosso elenco. Eu acho de goleiros o Botafogo está bem servido, tá? Somente se tivesse uma saída do John, uma negociação do John, que a gente precisaria muito ter uma contratação de um goleiro mais maduro, porque o Léo Link é um menino ainda precisa de cancha, de minutagem para poder passar de segurança, mas dentro do que a gente pode, a gente está bem servido. Acho que na lateral direita também tá ok, assim como na lateral esquerda também. Aí tem a questão do Marçal, se fisicamente ele vai conseguir de fato contribuir, mas Alex Telles e Cuiabano, entendo que eles mantêm bem o nível. No meio campo, acho que a gente está bem servido, principalmente com os 4
os 3 primeiros ali, né? Gregory, Marlon Freitas e Alan. Danilo é um jogador que, ok, está dentro do nosso clube, mas talvez seja a última temporada dele dentro com a camisa do Botafogo, que é um jogador que chegou talvez com foco em ser titular, mas nunca conseguiu se firmar na posição, embora no final do Campeonato Brasileiro de 2023 foi o jogador que segurou as pontas e foi muito bem naquele período. O Nilton ainda é um menino, ainda tem muito a desenvolver. Acho até que o Nilton deveria ser novamente emprestado para poder ganhar mais maturidade, porque no Botafogo dificilmente ele vai jogar. Mas eu vejo como carência esse meio-campo. Seria ótimo se o Botafogo conseguisse manter o Wendel e a negociação de pé, porque seria um reforço e tanto aqui, né? E aí vamos falar de meias, de fato, né? E atacantes, assim, tá muito claro que só tocar o tambor com o Savarino, com o Montoro e Santiago Rodrigues é muito pouco. O Botafogo precisa ter jogador para fazer dupla com o Savarino ou ser um bom reserva para ele. O Álvaro Montoro, a gente não pode botar muita expectativa em cima desse rapaz, ele só tem 18 anos. Ah, mas jogou pelo Vélez na Libertadores, fez 3 gols. Ótimo, que bom. Mas a gente não pode colocar expectativas de solução em cima de um menino que ainda é pré-formado como jogador de futebol. E Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro, é outro nível. Acho que o Botafogo tem carência aqui nas opções de meias. E aqui no ataque, com a saída do Igor Jesus, assim, vai chegar o Arthur Cabral aí. Eu particularmente entendo que é um jogador ok, mas não me enche os olhos. Não me enche os olhos, ainda mais pelo valor que está sendo especulado de negociação, 10 milhões de euros para um jogador de 27, 28 anos. Não me anima, tá? Não me anima, não faz para mim muito sentido. Mas acho que o Botafogo precisa ter outros atacantes aqui. Eu acho muito cru. Você terminar a temporada pro Mundial, que bom que a gente tem o Igor Jesus aí, que vai dar seu máximo. Mas manter apenas aqui Arthur, Mastriani, Matheus Martins e Natan. Cara, não estou nem contando tanto com o Juan Cruz, porque eu também entendo que é um jogador que deveria ser negociado pelo Botafogo ou repassado para o Molenbeek, para algum outro clube, para pegar mais cancha de experiência, porque, infelizmente, entendo que ele não contribui muito. Para Mundial, ok, mas para a temporada como toda temporada regular, acho que o Botafogo precisa olhar com muito carinho também para o setor ofensivo, porque sinto muita falta no Botafogo ter pontas mais agressivas. O Matheus Martins é um bom ponta, mas ainda não despertou, não entregou todo o seu potencial que ele tem. Mas para não contar com o ovo, né, da galinha, acho que o Botafogo deveria trazer 2 pontas, tanto de lado direito como lado esquerdo, que sejam capazes de mudar o jogo e ter um volume de intensidade similar ao que a gente tinha no ano passado, quando tinha o Luiz Henrique. Eu não estou falando que tem que ser uma pessoa igual, porque vai ser difícil achar, mas um jogador que tem uma característica similar que o Botafogo tinha ano passado com o Luiz Henrique, Júnior Santos, enfim. Então, assim, eu acho que a lista tá ok, tá dentro do esperado, tirando aqueles 3 itens ali que eu acho que já é bom a gente ficar no radar. Mas para fins do Mundial, olhando o que a gente tem hoje, o Botafogo está indo com o que tem de melhor, sendo que esse melhor com muitas ressalvas. O Botafogo precisa, sim, reforçar meio-campo, meias e ataque, trazendo ponteiros ali e talvez um centroavante para que a gente se torne mais competitivo e, quem sabe, a gente se sonhar com títulos nessa temporada. Bem, que o Botafogo faça um bom Mundial com esses atletas, que não tenha nenhum tipo de lesão e contusão até lá e que possamos ter um bom desempenho e esperar para ver. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de comentar. Quero muito saber da opinião de vocês aqui, de curtir e compartilhar com seus amigos, porque esse espaço do Observatório do Botafogo nasce com a intenção da gente falar de maneira séria e real sobre o que acontece com o nosso Botafogo, porque o intuito é contribuir para que a gente continue melhorando. Grande abraço para vocês, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.